Hoje, com um convidado especial, eu vou convidar o Diácono Bruno para fazer a apresentação do nosso convidado da noite. Glória a Deus. Convidado mais que especial, pastor Iranildo Umbelino, que é pastor presidente e fundador da IEADEM, que é a Igreja Assembleia de Deus e Ministério Maranguape, fundada no dia 15 de novembro do ano de 2003, casado com a Santa Rocilda Umbelino e pai da Yarissa Torres. Não é isso, pastor? Isso. Pastor também, ele tem uma loja de materiais de limpeza ali ao lado da rodoviária. Você que puder fazer ali uma visita ao nosso pastor, vamos ficar também bastante felizes. Amém. A paz do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar todos aí os ouvintes e eu estou bastante feliz nesta oportunidade de estar aqui participando com vocês nesse projeto maravilhoso, né, onde Amém. muitos irão aí aderir. É uma forma da gente bater um papo bem descontraído, conversas de cristão, e a gente vai estar aqui para estar somando, conversando, vendo aí. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, tá bom? Pastor Amém. Gabriel, Diácono Bruno e todos que fazem a equipe aí também, o Diácono Davi, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estamos aqui para conversar, né? Glória a Deus. Então nós já vamos iniciar com aquela oração abençoada, que conversa de cristão tem que ter oração, né? Vamos lá, Diácono Bruno. Amém. Vamos lá, fechar nossos olhos. Você que puder fechar seus olhos aí no seu lar. Eu quero também agradecer a todos que estão ligados, você que está compartilhando, agradecer ao pastor que nos cedeu o espaço. Amém, pastor? Amém. Deus lhe abençoe mais e mais em nome de Jesus Cristo. Pai querido e Deus amado, neste momento, Senhor, queremos agradecer, Pai querido, pela honra e o prazer de estar fazendo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, que é de estar trazendo, levando a Tua palavra a todos em nome de Jesus Cristo, Pai. Sabemos que os dias são trabalhosos e difíceis, Senhor, mas nós confiamos no Teu poder, confiamos, Senhor, que o Senhor suprirá e guardará todos em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada ouvinte, cada lar, aonde essa palavra está chegando, que o Teu poder, que a Tua paz, que a Tua unção possa chegar em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos dá mais união, Senhor, nos dá mais compromisso para que possamos fazer a Tua vontade e o Teu ide em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá começar Glória aqui, a Deus. começar com a nossa conversa. Nós queremos dizer, seja bem-vindo, meu pastor, fique à Amém. vontade em nome do Senhor Jesus. Então vamos começar já procurando saber quem é o Iranildo, né? O Iranildo Pessoa, né? Onde nasceu, seus pais, veio de uma terra muito longe, né? Amém? Amém. Antes de iniciar a conversa, a palestra, eu gosto de deixar só um texto aqui para a Amém. nossa Amém. meditação, né? A palavra de Deus sempre é bem-vinda em nossas vidas. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o versículo 24, diz assim, ó: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, né? Glória a Mediante Deus, esse glória a Deus. texto, a gente foi alcançado pela misericórdia de Deus, né? Deus, ele tem grandes projetos na nossa vida e muitas vezes ele nos chama desde o ventre da nossa mãe, e a gente pode entender isso, né? Desde muito cedo a gente já viu o agir de Deus trabalhando na nossa vida. Eu nasci em Canindé, mas venho de uma família aí de 12 filhos. Minha mãe teve 12 filhos. Naquela época muito difícil ainda. 4 veio a óbito muito cedo e 8 se criaram, são vivos ainda. Então nós somos 10 com o pai e a mãe. E eu nasci em Canindé. Dos meus irmãos fui o único que nasceu em uma maternidade. Os outros todos nasceram em casa, né, bem acompanhado. Aquela época das mulheres sadias que tinham seus filhos em casa. E eu nasci em Canindé. E aí nós retornamos. Toda a nossa família morava aí na cidade de Itatira, uma região lá, um distrito chamado Linda, no pé da serra. O nome já está dizendo, Linda, era muito bonito, né? E os meus primeiros passos foram ali naquele local, na cidade de Linda, Itatira. E a gente lembra de muitas coisas, muitos episódios, né, da infância, e às vezes eu até comento aqui de uma situação que aconteceu.
A nossa mãe não estava em casa, né? O pai estava para o trabalho, para o roçado. E naquela época era muito comum aparecer um grupo de pessoas chamado de ciganos, que chegavam e levavam as galinhas, levavam os bichos. E dessa vez só estava eu e a minha irmã e uns 2 irmãos mais novos em casa, a minha irmã Sulani, né? E aí eles chegaram, começaram a pegar as galinhas lá pelo quintal e eles quiseram me levar. Só que aí a minha irmã foi lá, pegou a socadeira do pai, uma 36, e aí apontou para um deles lá para não levar. E aí um deles lá apontou uma baladeira para minha irmã e ela não atirou. Mas ainda conseguiram levar muitas coisas. Aí o outro meu irmão foi assim rapidinho no roçado próximo e foi chamar o nosso pai. O nosso pai chamou outros vizinhos lá e veio e conseguiu retomar todo o material, os animais que estavam levando, era muitos bichos, e conseguiram me trazer de volta também. Então são algumas lembranças da infância. A gente pode ver que aí a gente já vê o agir de Deus, né, trabalhando na nossa vida. Não sei o que é que eu seria se eu tivesse ido com esse cigano, né? Mas a prova é o Senhor ter nos guardado, nos protegido. E o Iranildo criança? Era um Iranildo quieto, era uma bênção? O Iranildo criança é uma bênção, sabe? Nós viemos para Maranguape, toda a família, já também um projeto de Deus, e eu vim com 5 anos de idade, né? Nasci em Canindé, passei esse tempo na Linda, em Itatira, e nós viemos para Maranguape com 5 anos de idade, né? E eu tive uma infância muito boa, brincava muito, brincava de bila, brincava de jogar castanha, né? Ia pegar caju no mato, pegar manga, chupava aquela manga gostosa, madurinha do pé, e tinha uma vida de uma criança da época muito bom, muito feliz. Mas pelo outro lado, eu também vi a necessidade, por sermos 8 irmãos, vindo de uma cidade para outra, não com muitas condições, e aí foi onde eu iniciei e comecei a trabalhar muito cedo. Com 7 anos de idade, eu já começava a trabalhar, né? Morávamos aqui na Mucunã, que era um distrito de Maranguape, hoje é Maracanaú, e com 7 anos eu ganhei uma bicicletinha, né, de uma senhora lá, de uma granja, e aí eu coloquei o isopor na garupinha dela e saía para vender din-din, para ganhar dinheiro, ia para os campos de futebol, e aí vendia, né? Então, toda essa minha infância teve também essa questão. Aos 9 anos, eu comecei a trabalhar com meu irmão também, meu irmão mais velho, que é o Iratã. Ele comprava frutas, né? Chegava no sítio, comprava as frutas ainda no pé, era manga, era cajá, era várias outras frutas que tinha na época, saputi, e aí ele comprava já, e ali a gente ia tirar. Ele subia, eu ficava ajudando ele, aí nós levávamos para o mercado São Sebastião, muito cedo, pegava o primeiro ônibus, e chegava lá, a gente vendia todas as frutas e voltava de novo. Então a gente começou a trabalhar, né? Ali o Mercado São Sebastião foi uma área onde a gente trabalhou muito, no centro de Fortaleza. Depois também eu comecei a trabalhar com outro meu irmão, que é o Icaci, vendendo batata doce. Nós íamos ali para a Praça José de Alencar, uns 9 anos de idade. A José de Alencar era onde ficava ainda os ônibus de Fortaleza, era a estação dos ônibus, né? E ali o meu irmão chegava, comprava carradas fechadas de batata, a gente passava lá um dia vendendo, ficava 2, 3 dias, apurava muito dinheiro, e aí a gente ia sobrevivendo, né? E lutando, e sempre assim, vendo o agir de Deus na nossa vida. Não foi possível me dedicar totalmente aos estudos por motivo do trabalho, por isso cada ano letivo eu só passava no ano seguinte, fazia a primeira série, só passava no outro, só para a terceira, e aí assim, e pela questão do trabalho a gente ia tendo essa dificuldade. O meu pai também foi um grande batalhador, né, teve as suas dificuldades, e ele trabalhava como vigia da prefeitura. Hoje ele está com 90 anos, ele é aposentado pela prefeitura, ele tem 2 aposentos
pelo INSS e pelo IPMM, que é uma taxa que pagava na época pela prefeitura e a pessoa chegava a se aposentar. E aí ele ia trabalhar de vigia e às vezes eu ia com ele também, né? Passava a noite com ele ali, mas eu ia mais porque eu gostava da merenda. Docezinho, merendava ali e tal, passava a noite. E são os momentos de criança da nossa vida, né? Na minha infância, já morando aqui em Maranguape, a minha mãe sempre ela ia visitar a minha irmã, que continuou morando na cidade de Itatira, a irmã Sônia. Ela casou e continuou morando lá. E aí nós íamos para lá, e há alguns anos também eu até morei com ela, e ela também ensinava lá pela prefeitura, tinha uma classe na casa dela, eu passei alguns anos morando com ela. Minha irmã Sônia, minha irmã querida, foi uma mãe para mim também. E às vezes a gente ia com a minha mãe, passava uma semana lá. E lembrando aqui uma das vezes que nós fomos, eu era muito pequeno, e o ônibus tirava o dia todinho para chegar lá. A gente saía aqui de Maranguape, aí dava uma parada em Canindé, demorava um pouco para poder ir novamente. E uma dessas vezes a gente parou no Canindé, e a gente foi ali no mercado, tomar aquele caldo, aquela coisa, né? E eu ia passando assim na loja e vi um cavalo correndo atrás do boi, um vaqueiro, e correndo. Eu parei, fiquei olhando, e a minha mãe percebeu, foi embora, me deixou. Aí eu fui atrás dela, me perdi, né? Muito novo ainda, mas eu já tinha uma noção, né? Guiado pelo Espírito Santo. E aí eu fui por ali e retornei para onde o ônibus estava. Aí a minha mãe ficou preocupada, indo para um lado para o outro, perguntando às pessoas, juntou umas pessoas para ir atrás de mim, aquela coisa toda. Aí quando ela chegou no ônibus, eu já estava ali esperando ela, né? São coisas, situações que nos traz à memória essas coisas da infância, né? Eu aceitei a Jesus Cristo, a minha vida espiritual agora, né? Sim. Com 8 anos de idade. O primeiro que aceitou Jesus na minha casa, esses 8 irmãos, meu pai e minha mãe, uma família de 10 pessoas, foi eu e meu irmão Irã, que hoje é presbítero da igreja, né? Um grande homem de Deus. Nós morávamos na Mucunã e o Senhor sempre passava e chamava, levava as crianças. E a gente vê que o trabalho com criança é excelente, né? Porque a gente já é fruto de um trabalho desse. Aquela pessoa se preocupava com as crianças e via a gente ali. E aí ele começou a nos conduzir para a igreja e lá nós confessamos a Jesus. Eu e o meu irmão Irã ficamos muito felizes, começamos a participar, né, dos eventos das crianças. A partir dali a gente viu o chamado de Deus na nossa vida, mesmo ainda muito novo, né? Eu fui batizado nas águas com 12 anos de idade. Na Bela Vista, né? Na Bela Vista. Mas pastor, assim, era um lar católico, era um lar... Era um lar... Ou não tinha assim tanto, né? Porque Crença, a gente né? sabe que o pessoal do interior é mais... Tem essa crença mais forte, né, no catolicismo. Como é que foi a reação deles ao saber Na que vocês verdade, dois chegaram? aqui no Brasil as pessoas já nascem católicas. Nasce católico. Era um lar muito católico, né? Nem tanto assim os meus irmãos que tinham a sua vida, gostavam de uma farra e tal. O meu pai, ele era cantador de viola e ele pegava a sua viola, saía cantando, tinha nas rádios aí, no interior. Às vezes passava 2, 3 meses aí em casa, tocando. Hoje é seresta que chama, mas ele era violeiro e tal. E a minha mãe já era muito católica. Ela tinha uma santa lá, eu não sei nem qual era o nome, que ela uma vez teve um problema lá, ela caiu, quebrou o pescoço, essa santa. E ela ficou muito preocupada e tentou ajeitar ali, ajeitando, colando para colocar ali a santa. E depois que ela aceitou Jesus, foi que ela realmente deixou essa imagem de gesso para trás e seguiu o Cristo verdadeiro, né? Glória a Deus. Seguiu a Jesus Cristo. Então, voltando aqui a essa questão da minha infância, com 12 anos, nós morávamos lá no Mucunã e viemos para Maranguape. E aí com 12 anos fui batizado nas águas, aqui no açude, né? Nessa época as pessoas tinham aquela questão Batizava em açude. batizar em açude, hoje não é piscina, E eu é lembro o batistério na igreja. Na época antiga, depois de batizar, tinha a tradição que não podia entrar dentro, né? Exatamente. Do açude. E muitos outros faziam o batismo em água corrente, né? Água corrente. Tinha esse pensamento porque Pra levar, né? a água levava os pecados. E não podia tomar banho depois do batismo porque a água estava cheia de pecado, né? Hoje a gente já tem uma noção melhor, Diferente. estudando melhor, Entendimento, né? um entendimento melhor, a gente entende que não é isso, né?
Verdade. E tem hoje também, né, igrejas que batizam também no tobogã, né? Hoje tá muito moderno, né, as coisas. É verdade. A gente vai lá e pronto. Desce Então assim, nessa minha fase de 12, 10 anos, né, eu já trabalhava com o meu irmão também, o Cassi. Ele morava aqui na outra banda e tinha uma frutaria, né? Eu trabalhava na frutaria. E nesse período eu também fui desenvolvendo a questão do estudo. Aí eu estudava aqui no colégio Paulo Salazar, né? Paulo Salazar. Depois eu fui também para o Anchieta, concluí aqui, fui para o Anchieta, mas eu não concluí, né, a questão do estudo todo lá. Vim concluir depois, posteriormente, no famoso EJA, na época, que era um estudo de jovens e adultos já, para poder concluir o segundo ano daquela época, né? Que naquela época que tivesse o segundo ano era já com muito conhecimento, né? E nesse período de 12, 13 anos, o pastor Sebastião Braga Paz, que era o nosso pastor, nosso mentor, aqui pastor da Assembleia de Deus Bela Vista, ele gostava muito de fazer cruzadas, fazia cruzada em várias cidades. E aí, como nós era oriundo da Lagoa do Mato, Itatira, ele foi fazer algumas cruzadas lá. Uma vez fomos fazer uma cruzada lá, 70 pessoas aceitaram Jesus. E ele voltou preocupado, como é que seria. E aí o meu irmão, ele se dispôs, o Icassi, disse: pastor, eu vou cuidar dessas almas lá. E Deus honrou muito a vida dele lá. Uma dessas cruzadas, eu tinha 12, 13 anos, foi a primeira vez que eu preguei numa cruzada, como ainda adolescente, né? O pastor Sebastião sempre gostava de incentivar as pessoas. E ele disse: você vai dar uma... Claro que eu não fui o pregador oficial, né? Claro que você vai dar uma pregação lá. Foi mesmo na sede do município, lá em cima, multidão de gente e aquele clima, né? E aí aquele temor no coração. Mas a partir dali a gente começou a desenvolver a questão do conhecimento da palavra do Senhor. E foi um momento muito bom na minha vida, né? Aqui em Maranguape, a gente acompanhava os obreiros. Eu gostava de acompanhar os obreiros. Ir para o Corrente de bicicleta, a gente ia também. Ia para a Mucunã, a gente ia também. O outro lado da serra aqui, né, pastor Gabriel, que é chamado Rio do Meio. Fui muitas vezes, né, para lá, junto com os amados irmãos, com os obreiros, os senhores. No Amanari, né, também tinha trabalho lá, a gente saía daqui de Maranguape, pegava o ônibus aqui 5 horas da tarde para Amanari, e aí nós celebrávamos o culto lá, retornava 1 hora da madrugada, porque só tinha um ônibus que vinha de Picos, e ele passava 12 e pouco aqui no Amanari. A gente esperava ele, chegava aqui já muito tarde. Então, assim, esse período foi um período bom para mim, né? Sempre Deus nos guiando. Mas no outro lado, como adolescente, a gente também foi, como eu falei, sempre gostava de trabalhar. Nesse período eu também fui servir de escoteiro, né? Eu tinha, acho que uns 13 anos de idade. A gente era o seu Elias, que era o responsável aqui por uma equipe, e a gente desfilava de 7 de setembro, a gente fazia acampamento chamado os Boina Vermelho. A gente tinha toda a dinâmica também do exército, né? A disciplina, a gente aprendeu muita coisa nesse período. A gente acampou aqui na Serra, em Cascatinha, a gente ia para a Serra da Rajada, a gente acampava ali quem vai para Jubaia também. Então a gente passou uns 2 anos fazendo isso aí, que fez com que também eu aprendesse um pouco, né? E com 14 anos eu consegui um emprego de cobrador de ônibus. Era aqui no Maranguape, tinha uma empresa que só tinha 2 ônibus. Era chamada Joinês, né? Tapiocão, esses nomes assim que dava, e outros nomes, né? E aí eles iam daqui no Maranguape, Coité, Santos Dumont, aí só era 2, e se encontrava no centro de Maranguape. Eu passei alguns anos também trabalhando de cobrador nessa empresa, né? Depois também fui trabalhar de servente, de pedreiro. Foi como eu aprendi algumas coisas com o meu irmão. O Iratã, ele era pedreiro, e aí a gente ajudava ele, né? Sempre para poder também conseguir
recursos para a gente sobreviver, né? Era uma época difícil, mas mesmo assim, a gente na igreja, servindo ao Senhor, né? Depois dessa data, já com 18 anos de idade, meu irmão Irã, ele se empregou na Vicunha, uma empresa multinacional de Maracanaú, e ele conseguiu para mim lá uma vaga, um emprego, e eu passei 3 anos trabalhando de carteira assinada. Foi a única vez que eu assinei minha carteira na vida, 3 anos. Aí depois disso, eu fui trabalhar por conta própria, trabalhar para mim mesmo, né? Foi algumas experiências que eu tive na vida. Também com esse trabalho muito bom, a gente recebia um dinheiro bom. Eu tinha completado já os 19 anos de idade, e como eu tinha trabalho de cobrador, eu tinha muita vontade de tirar habilitação, né, para mim trabalhar de motorista de ônibus, porque eu aprendi em ônibus, eu aprendi a dirigir em ônibus. E aí eu fui tirar a minha habilitação, na época eu tinha só 19 anos, aí lá na autoescola o rapaz, não, você não pode tirar a categoria D, porque tem que ser só com 21 anos para frente. Aí eu fiquei chateado, eu tirei a categoria C, né, que era para dirigir caminhão, a C. A para moto e C. E aí, todo esse tempo, desde os 19 anos, né, mais de 5 vezes já renovei, e eu nunca troquei para D, sempre permaneci com a categoria C, né. E também, nessa época, a gente conseguiu um recursozinho, um dinheirozinho do trabalho, e eu comprei um terreno aqui, que é próximo à UPA, e eu me preocupei em construir uma casa, né? Eu aprendi uma frase com meu pai que dizia que quem casa quer casa. E a minha intenção principal foi começar a construir devagarzinho uma casa, já como eu estava na igreja, pensando, né, numa namorada, e construir um lar, construir uma família. A gente se preocupava com isso, né? Hoje a juventude tem outros pensamentos, tem outras ideias, mas nessa época a gente tinha essa preocupação, né? Porque a gente sabe que uma casa diz muitas coisas, e aí a gente, direcionado por Deus, a gente tinha esse pensamento, né? Então é mais ou menos isso da minha juventude até esse período da minha vida, sempre na presença do Senhor, participando dos cultos, né? Louvando a Deus, aprendendo com aqueles que têm mais conhecimento, passavam experiência. A gente teve as dificuldades que o jovem enfrenta também na igreja, né? Isso serviu de aprendizado para a gente poder entender a juventude hoje, né? A gente teve as questões de jovens, de adolescente. Era uma época mais, vamos dizer, mais rígida, mais né? Fechada, né? Mais fechada nas igrejas. Na minha juventude, você era disciplinado se você fosse visitar outra igreja, né? E não conversasse com o seu pastor. E nessa época em Maranguape tinha 2 Assembleias de Deus, e nem era bem como nesse trabalho da igreja. Exatamente, era bem rígido nesse sentido. As moças não podiam andar de short, de calça, usar brinco, cordão. Naquela época, os irmãos de bermuda, bermuda, o que Santa Ceia ficavam lá de fora. Ficavam lá de fora. Na porta tinha que mostrar a carteirinha para poder entrar. Culto de doutrina, só entravam os membros. Porta fechada. Porta fechada. Inclusive, eu fui batizado com o Espírito Santo no culto de doutrina. Glória a Deus. Né? Culto de doutrina. Glória. Cheguei lá, meio cabisbaixo, angustiado com algumas coisas, e ali o Senhor me transformou, né? Pegou aquele momento, foi uma experiência sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas era assim, bem trancado. O jovem que tivesse uma bicicleta naquela época, era bênção. Era uma riqueza. Era uma riqueza. Mas se levasse um jovem na garupa, era disciplinado. Meu Deus. Né? Eu lembro de uma situação que a minha família conta, né? Minha mãe, os mais velhos, que tinha um primo nosso distante, era Antônio Nonato, grande cantor, né? E aí houve um caso que ele disciplinou a filha, porque depois do culto ela saiu de mão dada com o namorado. Isso. Então era muito rígido. Mas em contrapartida, eu vejo também os relatos dos mais antigos, o pastor pode dizer isso pelo ano que viveu, que em contrapartida, o quanto a igreja ela era fechada, ela era rígida, vidas eram salvas, eram transformadas, havia um batismo com o Espírito Santo. Havia mais santidade, né?
mais temor. Mais temor. Porque na realidade não é que ele tivesse medo do pastor, medo de um castigo, era realmente o temor a Deus, né? O respeito, né? O ensinamento, a doutrina era mais voltada para isso, para fazer com que o cristão ele tivesse esse temor a Deus. Algo que a gente vê hoje que some, né? Tem muitas pessoas que se dizem cristã, mas não tem um temor a Deus, né? É levado por todo vento de doutrina, entra em questões, confusões, que não edificam, que não fortalecem. Então isso aí naquela época era, né, mais rígido e a pessoa entendia isso. Sim. Recebia. E se fosse disciplinado, a pessoa recebia a disciplina, ficava no na banco. igreja, cumpria a disciplina e era lá novamente. Sim. Recebia. Não é porque não tivesse para onde ir, até que teria outras igrejas, né? Mas eles eram fiel e cumpria a sua disciplina. Hoje as pessoas, qualquer coisinha, quer sair da igreja para outro canto, mas isso serve para nós porque a disciplina é uma correção. Né? A gente tem que ser corrigido. Todos Sim. nós precisamos de correção, todos nós. E a própria palavra do Senhor diz que o Senhor nos disciplina para a gente não ser condenado com o mundo, né? Então, mais ou menos isso a nossa vida, né? Mais ou menos em 97, né? Eu já tinha saído da Vicunha, já começava a trabalhar e eu fundei no Maranguape. E isso a nível estadual também, que não foi em nenhum outro canto, foi só no Maranguape, onde se iniciou o mototaxista. Eu fui o primeiro mototaxista no Maranguape e fundador. Foi mesmo. No estado do Ceará não existia ainda, não tinha. Isso foi uma feitura do município de Maranguape. Eu não tinha nem moto ainda, peguei uma moto, aluguei a moto de um amigo. E eu ficava ali, hoje é a farmácia Drogaria Ceará, mas ali antes era um antigo girão. E eu ficava ali, onde tem aquele posto de mototáxi ali, aquele foi o primeiro posto. E aí nós iniciamos. Eu fiquei lá, botei uma batazinha sozinho, mototáxi, botei o nome atrás. O pessoal passava, olhava e tal. Aí uns queriam uma corridazinha, eu comecei a fazer, aí começou a dar certo. Aí veio outro amigo meu, pouco mais tinha 4, 5 motos. E menos de um ano eu consegui um recurso para comprar uma moto nova do ano, uma 98, uma moto nova, uma Titan, né? Aí fazia as corridazinhas ali para Impioca, para Serra, para o Novo Maranguape. E aí com o tempo já começou a multiplicar, veio outro grupo, fizeram outras estações. Aí veio uma pessoa, né, já com uma mente mais em formalizar, fazer sindicato, registrar na prefeitura, botar placa vermelha. Aí nessa época eu fui me afastando, né, e cuidando bem da minha vida espiritual, algumas coisas da igreja. E aí eu acho que eu tinha umas 3 ou 4 vagas ali na matriz, aquele posto ali da matriz, eu tinha umas 3, 4 vagas. E eu deixei para lá, dei para as pessoas e saí e fui trabalhar em outra coisa, né? Eu também sempre fui apaixonado por moto, por carro, né? Eu já possui Fusca, Brasília, Belina, Pampa, né? Fiat, Palio. Aí por último eu estava com o Expost, né? E hoje, pela graça de Deus, a gente está com uma Hilux aí, mas eu sempre gostei de carro. E esses carros antigos foi uma bênção na vida da gente, né? Então, assim, essa parte minha de ter essa autonomia, de ter uma vida, né, que cuidasse de mim mesmo e também da vida espiritual, eu nunca deixei. Claro, eu falei, a nossa vida no período da juventude, é um período muito difícil, né? Eu não vou dizer que eu tive um período meio fraco na fé, mas eu nunca vacilei, nunca deixei, né, nada interferir na minha vida espiritual. Eu sempre tinha essa vocação, esse chamado de Deus. Alguma coisa acontecia, imediatamente eu sentia o toque do Espírito Santo e sabia que era errado aquilo ali, e aí eu já parava, refletia, recuava, voltava atrás e não permitia, porque eu tinha muito isso comigo, né? Não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele nos conduz, ele está conosco, e eu sempre tinha essa questão, não entristecer o Espírito Santo, né? Não entristecer o Espírito Santo. O fato é que na época se pregava tanto que
O pecado contra o Espírito Santo, imperdoável, era que entristecesse ele. Se ele ficasse triste, aquele era um pecado imperdoável. A gente vê que não é isso hoje, né? Na realidade, é você não aceitar Jesus como Salvador, você automaticamente está pecando contra o Espírito Santo. Então é um pecado imperdoável você não ter Jesus como Salvador na sua vida, não é isso? Sim. O evangelho naquela época era muito difícil até para se seguir, né? Sim. O senhor cresceu nos pés do pastor Braga Paz. Sim, foi. Um homem bastante falado, né? Sim, eu vou mais na frente chegar, falar um pouquinho aí, eu vou aqui escorrendo um pouco da questão da minha trajetória, até onde chegar a questão da igreja, né? Sempre falando na questão do trabalho, porque isso também faz com que a gente possa compreender, né? Que Deus está sempre no controle da nossa vida e cuidando de nós. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa. E para a gente vir de uma família pobre, de um local, né, necessitado, e vendo todo o projeto de Deus na nossa vida, o Senhor abençoando a nossa vida, né? Eu também, depois do mototáxi, eu trabalhei de cobrador, de galego, muitos anos em Fortaleza, muitos bairros de Fortaleza, né, de porta em porta, tanto em Fortaleza como na região metropolitana. E acho que foi em 99, foi em 98 para 99, eu conheci a minha esposa, Rocilda, uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na nossa vida, né? Na realidade ela já me conhecia, eu disse que eu conhecia ela, mas ela já me conhecia, e ela sempre fala de um episódio, porque quando eu trabalhava de cobrador de ônibus, ela era aluna. E o que eu mais detestava na época era o horário dos alunos no meu dia, porque era muito meia passagem, e eu prestava conta para aquelas meias, né? E aí a catraca passa muito meia para me prestar conta, era difícil, né? E ela conta uma vez que ela ia passando na catraca e ela disse: ó, é meia. Aí eu falei para ela: cadê a carteirinha? E ela tinha esquecido da carteirinha, né? Para pagar a meia. Aí disse: não, eu esqueci, todo dia você me vê, todo dia eu passo que não, tem que pagar inteira. Até hoje cobra, imagina. Até hoje cobra. Começou mesmo. Foi cara essa meia, viu? Ainda tá sendo. E aí ela passou muito chateada e tal, pagou inteira. Ela disse que só tinha aquele valor e voltou a pé. Aí no outro dia, mesmo horário, né? Ela pega a carteirinha, passa assim na minha cara e passa direto, não paga nada. Aí eu disse: e a passagem? Eu paguei ontem. Né? Então assim, nessa época, 99, a gente se conheceu, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado e honrado a nossa vida, né? Nosso casamento. Nós temos a nossa filha, a Yarice. O Senhor nos presenteou. É um presente de Deus a nossa filha. Só tivemos ela, né? E nos ajudou bastante, trouxe muita alegria para nós. Hoje ela está se formando aí em enfermagem, já está trabalhando, e eu louvo a Deus, já está casada também, né? Até a sua casa, o seu esposo, e eu louvo a Deus por isso. São os projetos de Deus na nossa vida. A gente passa por muitas dificuldades, mas a gente tem que focar naquilo que é bom para a nossa vida, né? E a gente tem visto o agir de Deus, né? O trabalhar de Deus na nossa vida. Ele não tem nos desamparado, Ele não tem nos deixado, né? E isso é a fé que nos move no nosso coração, entendermos isso, né? Aí já casado, eu concluí o EJA, né? Porque eu sempre gostei da questão de estudo, de ler, de buscar conhecimento, né? Eu fiz faculdade depois de teologia, fiz vários cursos. Eu fui também professor pela Alfalite, que era um órgão numa época, né? E eles faziam com que foi um programa do governo federal para alfabetizar muitas pessoas adultas que nem escreviam, sabia nem o que era um A. E aí veio um projeto do governo federal e veio aqui para Maranguape, e eu coloquei uma sala na minha casa, tinha 25 alunos, eles não sabiam o que era um A. E com um ano, todos eles estavam escrevendo o seu nome, estavam lendo um pouquinho, a gente lá todo dia ensinando eles, né?
e eu era remunerado pelo governo, um salário mínimo, e eu dava essa aula também pela Alphalite, que é uma instituição religiosa, né, que teve esse convênio com o governo federal. E aí a gente estava. Hoje tem pessoas que já tiraram a habilitação, né, me agradecem, são motoristas, trabalham em empresa, porque eles aprenderam ali comigo, né? Tem muitos outros que seguiram para frente, continuaram estudando, e eu louvo a Deus por isso, né? Eu fiz também bacharel em teologia posteriormente, né? E fiz também vários cursos, juiz de paz. Eu fiz também capelania, capelão pela Unipas, que é a União de Pastores e Capelões Internacional. E também, por último, eu fiz psicologia pastoral pela CGADB, que é muito bom a gente ter um pouco desse conhecimento na psicologia, que a gente lidar com tantas questões na igreja, e para estar tendo essas questões, a gente procura esse conhecimento. São vários fatores que envolvem família, liderança, juventude, criança. Então a gente tem uma noção de aconselhamento, né? Aconselhar as pessoas, como ter uma maneira melhor para estar aconselhando essas pessoas. E a gente buscou conhecimento para isso, para estar vendo e aconselhando as pessoas, né? Depois desses anos, aí eu comecei a vida de empresário, né? Eu sempre gostei de trabalhar, né? E aí com o tempo eu coloquei um mercantil, e às vezes eu saía, eu ia para a obra, e às vezes a minha esposa ficava lá. Uma vez teve um assalto, eu conheci a pessoa, depois eu quis ir atrás dele, aí a minha esposa não, ela não queria me dizer, aí eu fui, né, botava grade no comércio, aquela coisa, sacodava cedo, ia para a Ceasa fazer compra e tal, e a vida espiritual às vezes, então eu não levei para frente o projeto. Depois coloquei uma loja de roupas, vendia roupas de marcas, voltei a trabalhar de galego novamente para mim mesmo agora, e fazia cobrança em todo o Maranguape, né? Depois eu coloquei uma pizzaria, você não sabia não, né? Não, rapaz, tô surpreso aqui. Eu sou pizzaólogo, eu sou, viu? Coloquei uma pizzaria, um grande amigo meu de São Paulo, né? Ele nos deu como fazer ali e tal, e os irmãos terminavam o culto e iam lá para casa, para a pizzaria, e ficar até altas horas, mas também era muito puxado, não tinha como, né? E aí a gente achou melhor fechando. Então nunca deixei de trabalhar. Por último, eu coloquei o chamado Locobike. Tem um obreiro aqui na igreja que ainda chegou a fazer comigo, me ajudar, o diácono Davi aí, né? O que eu fazia? Locobike, eu comprei 40 bicicletas e eu colocava 10 em cada parada. Coloquei 10 no Maranguape, coloquei 10 aqui na entrada do Gonzaguinha, coloquei 10 no Chico City, coloquei 10 na rodoviária. A pessoa pegava uma bicicleta do Maranguape, ia para o centro, e aí ele deixava lá, né? E pegava uma lá e vinha para cá, deixava aqui. Era a bicicleta compartilhada. E aí também tomava muito tempo. As pessoas às vezes queriam altas horas. Eu alugava também para as associações, alugava para os colégios, para fazer pedalada e tal. E aí também eu sempre vendo a questão da obra, eu nunca deixei nada, né, interferir na questão da igreja. E aí ficava muito puxado, né, o trabalho secular e a questão da igreja, e a gente achou por bem também dar uma pausa nisso aí. A gente mudou o CNPJ e aí nós colocamos o Bait Taá, que é a loja de produtos de limpeza que nós temos no centro de Maranguape, né? Sim. Amém? Amém, pastor. Vamos para frente, Vamos falar agora ministerial, né? Ministerial. E é uma coisa que quem não conhecia o pastor está conhecendo bem agora. Pois Particularmente... Eu estou falando coisa aqui inédita, viu? Está sendo inédita, viu? Para honra e glória do Senhor, os convidados estão trazendo coisa que ninguém está sabendo, né? Então vale a pena assistir, sim, compartilhar, né, nas redes sociais. Agora, ministerialmente falando, desde o começo, né? O obreiro, o auxiliar, o diácono. Sim. Como eu falei agora há pouco, nós aceitamos a Jesus com 8 anos de idade na Assembleia de Deus Bela Vista, toda a nossa família, e eu passei 22 anos me congregando na Assembleia de Deus Ministério Bela Vista, né? Assim,
no período da minha juventude, eu assumi os jovens. Na época, quem liderava a juventude era o nosso amado irmão Augusto Neto. E naquela época, ele já se interessou pela questão da política, para trazer mais ajuda para os irmãos. E ele se candidatou a vereador na época e foi eleito. E como ele cuidava da juventude, ele passou a juventude para mim e a gente assumiu, né, com a ajuda do pastor Sebastião Braga Paz, a família Braga. A gente conseguiu fazer congresso, fazer evento, foi muito bom, impactante. E desde então a gente começou a desenvolver a nossa vida espiritual. Como eu falei, com 13 anos já pregava em cruzada, né? No Maranguape, em todas as congregações da Bela Vista, eu participei, eu trabalhei, ajudei na questão da evangelização, na questão até na mão de obra, né? Ainda criança, a primeira igreja que foi aberta na Mucunã, através do pastor Sebastião Braga Paz, ele tinha o prazer de botar eu para contar as telhas, né? E limpar as telhas, bem novinho ainda, 8 anos, 9 anos, e pintava, porque naquela época tirava as telhas, pintava e ficava tudo nova de novo, né? E aí fazendo a igreja lá, construindo e pintava e tal. E eu conheci muitas pessoas, inclusive o nosso irmão Assis, que se congrega conosco. Ele era um dos pedreiros da época, um excelente homem de Deus, uma pessoa extraordinária, né, que fez muitas coisas na obra do Senhor Jesus. Então a gente trabalhou nessas congregações, Rio do Meio, Mucunã, Taquara, pra cá, Manari, Parque São João, Coité, todas essas igrejas a gente teve a participação, né? Eu aprendi bastante com o meu grande mentor, que era o pastor Sebastião Braga Paz, um grande homem de Deus, um homem de caráter, um homem de virtude, né? Que às vezes, todas as vezes eu venho à memória, ele morava aqui na outra banda e terminava o culto, ele vinha para casa e tal, aí tomava banho, jantava, trocava roupa e ficava na calçada, sentadinho ali na calçada. Aí eu ia para lá e ficava conversando com ele até altas horas, né? Vendo os carros passar, conversando, né? Muitas experiências que ele passou. Inclusive eu tenho 2 livros, né, que foi feito pelo Augusto Neto, a biografia do pastor Sebastião Braga Paz, volume 1 e 2, contando todas as histórias, as cruzadas. Ele cita o nosso nome lá, cita o nome da nossa família, que foi uma das primeiras que, né, fez todo esse trabalho juntamente com ele. Então eu tenho esse legado, esse aprendizado do pastor Sebastião Braga Paz, que também na época o seu avô, né, Raimundo, ele encontrou Jesus através do pastor Sebastião Braga Paz, né? A história do seu avô é muito interessante, passou em jornal, em rede nacional, né? O avô do nosso amado irmão, pastor Gabriel, sua história que foi passada aí, ele aceitou Jesus na época, e aí houve essa mudança. Eu lembro no funeral dele, ele gostava muito de um louvor, era o 121 da harpa cristã, né? Muito bonito o louvor, né? E aí ele todas as vezes pediu culto, né? E pedia esse louvor, e no funeral lá ele pediu antes, né, que fosse cantado esse louvor também, né? Então assim, a gente tem toda essa experiência de grandes homens, grandes obreiros que passaram na nossa vida, ainda na nossa juventude. Eu nunca deixei de estar com eles, como eu falei. A gente pegava a bicicleta e voltava no outro dia, ia para o outro lado da serra, voltava no outro dia. Eu posso citar aqui o nome de alguns obreiros: o pastor Joaquim Umbelino, que é um tio meu, que já partiu para o Senhor, está na glória, fez um grande trabalho na Mucunã. O José Nivardo, que era um dos vice-líderes com o pastor Sebastião Braga Paz. O nosso obreiro Raimundo Nonato, presbítero, que é o pai da irmã Nete, que também já está na glória. Manuel Gomes, todos esses homens já partiram, né? Já combateram o combate, já estão na glória. Tinha o nosso amado irmão Bernardino, que era um pedreiro excelente, e eu gostava de trabalhar com ele. Às vezes eu vinha para casa dele, ele gostava de um cuscuz assim, de manhã com ovo, rapaz, gostoso, né? E aí a gente ia trabalhar aquela coisa maravilhosa. Zacarias Maciel, que é um grande homem de Deus, era um daqueles grandes pregadores da época. E também o pastor José Martins, que é o nosso vizinho ali,
Pastor Zé Martins foi um grande ajudador nosso também, no início da nossa fé, né? Ali na Mucunã, a gente morava vizinho, ele que nos discipulou, ele que nos conduziu, nos ensinou. Então ele deixou esse grande legado para nós, esse grande ensinamento. Então todo esse tempo, durante esses 22 anos, convivi com esse pessoal, né? Aprendendo. E aí depois, numa época já bem agora próximo, houve uma mudança. O pastor Sebastião Braga Paz, pela sua idade, não tinha condições mais, e veio assumir a cidade de Maranguape, pela Bela Vista, o pastor Ladgelson, né? Que a gente também conheceu, foi um grande homem de Deus, é um grande amigo, nos ensinou bastante. Ele trouxe uma evolução completa na questão do conhecimento, na área da teologia, trouxe muito ensinamento para a igreja. Através dele a gente pôde fazer esse curso de teologia, aprender, buscar conhecimento, e ele deixou também uma história na nossa vida. E aí, quando foi em 2003, né, a gente sentiu, eu atendi o chamado de Deus na nossa vida. Eu era presbítero, eu fui diácono na Bela Vista, fui presbítero e evangelista consagrado, né? Porque tem a diferença, o evangelista consagrado e o evangelista autorizado. Eu era um evangelista autorizado, né? Autoriza para uma determinada tarefa. Na época, o pastor Sebastião Braga Paz me autorizou a dirigir a igreja do Coité, né? Então eu assumi a igreja do Coité pela Bela Vista. Inclusive hoje lá compraram terreno, já construíram. E aí, depois em 2003, aconteceu toda essa mudança, aconteceu muitas situações em todo o estado do Ceará, no Brasil, uma confusão generalizada. E aí o Senhor colocou no nosso coração um chamado, e aí nós fundamos a IEADEM, a Assembleia de Deus Ministério Maranguape, né? Na minha casa tinha muito material da igreja, de construção de igreja, tinha um banco, muita coisa, e nessa época já era o nobre pastor Jorge Luiz que tinha assumido a igreja depois do pastor Ladgelson, e eu fiz uma relação de tudo que tinha lá em casa, banco, cadeira, até salva, tudo, e levei para o pastor Jorge Luiz, disse: pastor, está aqui todo esse material, eu peço que você retire lá de casa, tá bom? Traga para a igreja. Entreguei, ele foi lá, mandou um caminhão, levou tudo, e aí a partir dali eu comecei a buscar o Senhor. Ele nos direcionou para a gente abrir o Ministério Maranguape, né? A gente conversou com alguns irmãos, mais a família mesmo, e nós viemos alugar um prédio que tinha aqui ao lado. O senhor Birajara, que nos ajudou bastante no início da fé da igreja, no início da igreja. E aí, na época, ele me alugou esse prédio por R$200. E nós passamos 8 anos nesse prédio, trabalhando, ganhando vida, evangelizando, a igreja multiplicando, e ele nunca subiu o aluguel. 8 anos pagando R$200. Depois de 8 anos, teve a possibilidade de comprar esse terreno que é o templo sede hoje, que era dele, aqui era um depósito, e ele nos vendeu e a gente comprou. E aí nós começamos, queridos, né? Essa obra com muita dificuldade, né? Eu tive que trabalhar também, mesmo depois já da igreja aberta. Trabalhei numa empresa como diretor, confeccionando Rede Soassol. Nosso amado irmão Omar nos deu uma grande ajuda. E trabalhando também na empresa que fabricava jeans, né? E aí, o trabalho eclesiástico, ele muitas vezes consumiu o nosso tempo. Não tinha tempo. E aí eu me dediquei totalmente à igreja. Me dediquei totalmente ao chamado de Deus. E em 2004 eu fui consagrado a pastor. Em 2003 nós abrimos o ministério. Um ano depois já tinha um bom número de pessoas, e eu procurei a convenção, a Confradesc. Na época tinha 2 convenções, que era a Comércio da Bela Vista, que hoje também a outra que é Conadec do Tempo Central. Aí depois foi fundado a Confradesc, que é a igreja do Montese, né, pastor Osíris, e aí as igrejas poderiam se filiar. As outras convenções eram fechadas e a Confradesc poderia se filiar. E nós fomos lá pedir filiação, né, se filiava à igreja, e como eu era um evangelista, aí ele nos consagrou a pastor em 2004. Eu fui consagrado a pastor pela Confradesc e nos filiamos à Confradesc e a CGADB. E pela convenção já participei de várias convenções, né?
alguns estados aí do Brasil, já tive convenção, fui para o Espírito Santo, participar da convenção lá, fui também para Brasília, fui para Belém do Pará. Então a gente sempre gosta de ir para essas convenções que traz uma boa base, traz um bom conhecimento. É bom a gente, né, ver toda essa questão. Inclusive tem uma programada 2004 para cá ainda estamos filiados à Confradesse. Ainda estamos filiados à Confradesse, vamos fazer 19 anos que estamos filiados à Confradesse, né? Glória a Deus. Vamos ter agora uma convenção para o ano aí, que vai ser no Rio Grande do Sul. Também estou pensando em participar, no nome de Jesus. Então, a gente começou, pastor Gabriel e diácono Bruno, os irmãos aqui presentes, a expandir a igreja de 2004 para frente, né? Abrindo congregações, construindo o templo. Eu sempre tinha essa questão no meu coração. Às vezes eu prego e digo, se eu pudesse, hoje eu teria uma igreja em cada cidade do estado do Ceará. Isso é para quê? Para se mostrar? Não. É porque ardia no meu coração e arde esse desejo de abrir trabalho. Eu fui chamado para abrir trabalho, por isso que eu me sinto assim, meio recuado, acuado, quando eu estou na frente de uma obra, porque eu fico preso ali. E eu acho que Deus não me chamou para ficar preso, né? O meu negócio é abrir igreja, porque eu aprendi uma frase que diz que cada igreja aberta é uma porta do céu. Glória a Deus. Né? É melhor ter uma igreja em cada esquina do que um bar. Verdade. Né? Do que essas coisas, né? Então, assim, eu tenho isso no meu coração. E a gente começou a abrir vários bairros do Maranguape. Nós abrimos igreja, abrimos em várias cidades, em Maracanaú, Itatira, Pacatuba, Fortaleza, realizando cruzadas, fazendo cruzadas. A parte social também, a gente fazia o mutirão, chegava naquela cidade, faz um mutirão, fazia a parte social durante o dia, à noite fazia a cruzada, já abriu o trabalho ali e já começava, né, pessoas aceitavam Jesus. Então é algo que ainda arde no nosso coração, né? Mesmo ainda já com esse tempo, a gente continua pensando nesses projetos, né, para fazer com que a obra do Senhor ela continue, né? Vamos comemorar 19 anos, mas ainda vejo que tem muitas coisas para ser feito, tem muito ainda a conquistar no reino, né? A gente não pode parar, a gente não pode retroceder e nem ficar abatido pelos problemas, as situações, a dificuldade que vem, porque a obra do Senhor realmente é assim, é dificultoso mesmo, não é fácil, né? Para chegar até aqui, a gente vê um templo desse construído, foi muitas lágrimas, foi muitas doações. Aqui mesmo passei altas noites trabalhando. Como eu falei, eu aprendi a trabalhar de pedreiro muito cedo, com meu irmão trabalhando de servente. E todo esse templo aqui, eu acho que 70%, 80% da construção desse prédio fui eu com as próprias mãos, né? Subindo com massa, trabalhando, ajudando. E aí, esse modelo desse prédio aqui, o Senhor me deu, né, de noite, e eu fiz a maquete bem direitinho, trouxe para os irmãos, mostrar, irmão, o prédio vai ser assim. O que houve de diferente só aqui é que na época eu queria fazer um estacionamento subterrâneo aqui, porque não tinha como estacionar esse terreno aqui ao lado, eu queria comprar, não foi possível, né? E aí não tinha como estacionar, eu queria fazer subterrâneo, mas não foi possível. Mas toda essa estrutura Deus me deu e a gente foi fazendo do mesmo jeito, direitinho. E eu creio que é isso, né? O chamado de Deus na nossa vida, seja qual for, você que está nos ouvindo aqui nessa noite, onde você está, vá, corra atrás do seu sonho, persista, né? Quando Deus nos chama, seja qual for a área, Ele capacita, Ele ajuda, Ele fortalece. A gente enfrenta luta, mas é o tempero da fé, né? Vem o desânimo, mas o Senhor diz: nós devemos ter ânimo, levantar a cabeça, continuar e não desistir, porque realmente a vitória é daqueles que vão até o final, que persiste, que continua, né? E arregança as mangas e vai para frente. Não é isso, Diácono Bruno? Pastor, e como é que foi a relação da sua família no início do ministério? Ajuda, se foram presentes, se teve críticas externas, porque a gente sabe que quando tem esse chamado de Deus para se abrir um ministério, tem sempre os contras, né? Mas como é que foi a família do Senhor? Como é que foi em relação também às pessoas de fora? Na realidade,
eu louvo muito a Deus pela minha família. Glória a Deus. Ela sempre foi presente, e qualquer um de nós, irmão, seja quem for, que queira fazer uma coisa, a família toda está ali junta. É verdade. Não tem como dizer não. E nesse projeto, na outro dia, outra semana, eu conversei com eles e eles disseram: nós estamos junto com você, estamos juntos. Então, assim, no início tive uma grande ajuda da minha família, como ainda tenho, né? Às vezes as pessoas, às vezes a gente recebe uma crítica aqui e acolá, inclusive uma delas, porque a minha família é muito grande, e eles chamavam, a igreja do Zumbelino. Ali é a igreja do Zumbelino. Alguns pastores ficaram chateados, porque assim, mas eu não me rebelei com ninguém, não levei vidas de nenhuma igreja, a gente começou do zero. E alguns pastores assim, né, a igrejinha fundo de quintal, e a gente não entregava para Deus. Porque na realidade a gente iniciou na casa da minha mãe, que foi uma grande ajudadora, né? A gente separou lá um quartinho e começamos a nos reunir lá. Aí foi onde foi denominado a igrejinha fundo de quintal. Hoje tem a grande congregação Novo Maranguape 1 lá, que foi ali. Foi lá que tudo começou. Isso, aí iniciamos as duas juntas de uma vez, aqui e lá, né? E a partir de Itaquera alugado, e lá a gente, como era na casa da mãe, a gente começou... Lá era uma salazinha, uma salazinha, né? Eu lembro, eu né? Cheguei ainda criança para ministrar. Exato. Lá. Onde salazinha. é ali a casa da Coralina, né? Minha irmã, ali era uma congregaçãozinha onde a gente iniciou. Então, assim, a gente teve o apoio total da família, como hoje ainda tem, né? E eu louvo muito a Deus pela vida da minha família, que esteve conosco em todos esses momentos, está conosco em todos esses momentos, né? Uma família abençoada, uma família grande. Eu sempre digo, a minha família é uma família abençoada. Glória a Deus. Às vezes, o meu pai, que ele bebia muito, né? Quando a gente era criança, adolescente, meu pai bebia demais, né? E a gente, conversando com os irmãos, disse: nós nunca vamos beber, porque o pai, ele já bebeu por nós tudinho. A gente fez essa aliança. E nunca, nem o irmão meu provou num copo de bebida. Glória a Deus. Não, né? Cigarro, essas coisas, vício nenhum. E aí a gente colocou isso, né, na nossa vida. E a gente tem isso com uma família, como uma família abençoada por Deus. A mão do Senhor foi misericordiosa para conosco, né? Hoje todos são casados, vivem bem, né? Eu tenho muitos sobrinhos, né? Meu pai tem muitos netos, bisnetos, né? Claro que hoje a gente vê como é que é essa questão de juventude e tudo, mas são pessoas que têm temor a Deus, são pessoas respeitadas, obedientes. Quando se faz uma reunião que convida todo mundo, está todo mundo lá, família toda presente. Os irmãos devem ter observado, quando é a festa do meu aniversário aqui, todo mundo está aqui, né? Quando é algum evento, todo mundo está presente. Então, com relação à família, é uma bênção do céu, né? E a gente teve pessoas que ficaram chateadas, falaram essas coisas, mas a gente não revida, faz a obra do Senhor, não olha para essas coisas, né? Sim. E hoje está aí o ministério que temos hoje, né? Um ministério grande, sim, com congregações, pessoas fazendo a obra. Sim. Inclusive esse prédio que nós estamos aqui realizando esse programa é a nossa sede, sim, nacional, né? Isso. Da Assembleia de Deus Ministério Maranguape. Estamos direto da galeria, essa visão que você está vendo aí atrás de nós, né? É a visão do nosso templo, sede. Né? Então Deus abençoou de uma forma muito grande. Estamos chegando aí nos 19 anos, está nas vésperas. Exatamente. Aí, né? Inclusive o senhor pode estar falando aí desse evento que vai acontecer logo mais ao próximo mês. Amém, será um grande evento. Eu quero já convidar você a estar conosco. Nós vamos fazer 5 dias de festa. Essa igreja que é conhecida os dias de festa, que eu só faço uma semana, 15 dias de festa. E agora, né, depois dessa pandemia, a gente está retornando aí. E nós vamos fazer 5 dias de festa, do dia 10 a 15 de novembro, né? Dia 10, uma quinta-feira, estaremos na abertura, né,
Estará pregando conosco o diácono Walter, um grande pregador da palavra do Senhor. Na abertura, teremos entrada de bandeira, será uma grande festa. E teremos um congresso unificado junto com o aniversário da igreja, né? Dia 10 será a abertura. Dia 11, sexta-feira, será com toda a juventude, né? O presbítero Grauciano vai estar aqui trazendo uma palavra poderosa, um grande culto com a juventude. No sábado será com as mulheres, né? A missionária estará aqui ministrando a palavra do Senhor. E um grande evento com as mulheres. Domingo teremos culto normal. E na segunda-feira será a consagração de obreiros. Glória a Deus. Estará conosco o pastor Samuel de Paula, grande servo do Senhor aqui da nossa cidade, um grande pregador, estará ministrando para os obreiros, né? E no domingo o pastor Gabriel vai estar pregando aqui na sede, no nome de Jesus. E na terça-feira será o culto festivo de gratidão ao Senhor pelos 19 anos da Assembleia de Deus Ministério Maranguape. E quem vai estar ministrando é o pastor Henrique Lima, estará ministrando a palavra do Senhor, já esteve conosco em alguns aniversários e o nosso amado, querido pastor estará conosco novamente. E a gente quer convidar aí todos vocês para estar conosco nesse grande evento aqui, no nome de Jesus Cristo, né? Dia 15 já se inicia bem cedo, como sempre, né? Às 5 da manhã, culto matutino, né? Isso. Nós temos aqui já é parte de todos os anos, a gente fazer o culto matutino. Já é notório isso aí na igreja. Todo dia 15, como é feriado, nós iniciamos o culto 5 horas da manhã. Toda a igreja hiperlotado, o culto matutino, o culto da manhã. E 7 horas é servido um café para toda a igreja, para todos os irmãos presentes. E com certeza vai ser uma bênção esse ano, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então é isso. Você conheceu um pouquinho da história do nosso pastor Iranildo Belino. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, né? Está se recuperando ainda, está em fase de recuperação, né? Isso. Passou aí pelo momento difícil, foram 27 dias, 28 dias. Inclusive hoje eu conversando com uma senhora lá na loja, ela disse: olha, você pode contar o seu testemunho porque você é um milagre. Porque ela contou que o marido dela estava passando esse mesmo problema e eu disse: rapaz, eu tive pancreatite. Ela disse: foi mesmo, é muito sério isso aí. Pancreatite é algo muito sério. Tem uma amiga minha, ela falou, que é dona de uma rede de loja, Maranguape, Maracanã, Fortaleza, a loja de ótica Esperança. Ela disse que ela teve a pancreatite, veio para o hospital aqui. Meu Deus. E aí a gente sabe como é a situação da saúde nesse hospital. E uma semana depois, não teve jeito, ela veio a óbito no hospital. E ela ficou muito triste com isso. 45 anos ela tinha, nova demais, né? Porque a pancreatite grave, ela é perigosa. E eu quero louvar a Deus, porque o Senhor me trouxe, né? Passei 27 dias naquele hospital. Então isso é mais uma marca de que o meu trabalho não finalizou ainda. Nós temos alguma coisa para fazer ainda e nós vamos fazer no nome de Jesus. Até o Senhor permitir o fôlego de vida, nós estaremos fazendo. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da igreja, de outras igrejas, muitos irmãos que ligaram para mim, dizendo que estavam conosco, orando, intercedendo por nós. E eu quero agradecer vocês de coração, que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. E vamos para frente, né, pastor? Em nome de Jesus. Então é isso, pessoal. Nós queremos louvar a Deus por você que ficou aqui conosco nessa roda de conversa, nessa conversa de cristão, ouvindo e conhecendo mais o nosso pastor, o pastor Iranildo Belino, né? Então nós queremos já lhe convidar mais uma vez para estar conosco do dia 10 ao dia 15 nessa grande festa que vai acontecer aqui no nosso templo sede, na rua Chicaniz. Chicaniz é lá da congregação do centro, né? Você está indo como dirigente do centro, né? Ainda, pastor, né? A rua Gonçalo Cândido, número 61. Nós convidamos a todos a estar presentes. Se você não pode vir na festa, vem fazer uma visita pra gente, né? Sim. Nós temos aqui os nossos cultos nas terças-feiras, nas quintas-feiras e no domingo. Tem a programação cultos abençoados em nome do Senhor Jesus. Temos a programação AD Maranguape. Você coloca lá, os cultos são transmitidos ao vivo, você pode estar participando conosco em nome do Senhor Jesus. Louva a Deus pela vida do nosso pastor. Se o senhor quiser deixar suas redes sociais, tem um programa aí também, tem um canal também no YouTube, sim, né? Sim, amém. Eu quero ser grato a Deus, né? Por essa atitude de vocês, por esse trabalho que vocês estão iniciando. Eu sei que é início. É aquilo que eu falei, todo início
né? Precisa de ajuste, algumas coisas, vai Sim. ajeitando. Mas daqui a algum tempo, alguns anos, esse canal vai estar aí com 2 milhões de participantes Jesus. inscritos aí, tá certo? E bombando, convidando, trazendo aí grandes pregadores nacionais e internacionais para ser glória. entrevistado, Em nome de né, Jesus. por vocês, tá certo? Então a gente tem que pensar alto, né? Pensar alto. Sim. Cristão águia vê lá na frente, né? Diferente da galinha que só olha para baixo. Então, assim, eu quero louvar a Deus por esse momento de vocês, que possam prosperar, progredir. Deus abençoe a sua vida. Pastor Gabriel, você é um servo do Senhor, homem de Deus. O diácono Glória a Bruno Deus. também. Amém. Deus possa abençoar. O diácono Davi, toda a equipe aí do som, dos equipamentos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E se você quiser também, né, acessar lá o nosso canal, Aqui, Ali e Além, né? Nós Glória. tanto colocamos mensagens, reflexões, alguns estudos e também algumas viagens que a gente faz, né? Eu gosto de registrar lá. Você possa entrar lá e participar, tá bom? Será bem-vindo no nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, grato, pastor, tá bom? Essas são Amém. minhas considerações finais. Glória a Deus. Deus abençoe esse projeto de vocês aí, mais e mais, em nome de Jesus Cristo. Muito feliz por esse momento, né? Como eu falei aqui, falei algumas coisas que eu nunca tinha falado, mas Amém. né, foi inédito hoje Foi. para muitas pessoas, tá bom? Glória a Deus. Amém?